E aí, meu povo? Meu nome é Bárbara, vocês podem me chamar de Babi. Esse canal, né, reality interativo, é para que possamos conversarmos de reality show. Já estamos na reta final do Big Brother Brasil, depois vai vir o Power Camp, a Fazenda, né? Então, assim, hoje esse canal, estamos iniciando já na reta final do Big Brother. E eu vim aqui para bater um papo com vocês, para saber o que vocês estão achando desse Big Brother Brasil 25. Na minha percepção, foi um Big Brother, inicialmente aparentava que ia dar alguma coisa, né? Até porque o primeiro dia primeiro sincerão, mini sincerão, podemos dizer, né? Mas no segundo dia já mostrou que não, as pessoas não iam pro embate. Tudo bem, né? O primeiro dia, né? As pessoas estão se conhecendo, mas o Ed e a Raíssa, principalmente o Ed, ele foi pro embate. Mas já no dia seguinte a gente já viu as coisas já mudarem. E principalmente quando o Marcelo e a esposa saíram, a gente já viu que as coisas começaram, não começaram, né? As coisas estavam em morna. E com a saída do Ed, ficou mais ainda morna, né? Aí veio aquele paredão da Graciane com a Giovana, na qual o público vai eliminar uma dupla, sendo que uma vai para um quarto. Até o momento não disse para o público, né, o que era esse quarto. E aí, quando ela chega no quarto, teve todas aquelas regalias, mas era uma pessoa que, qual era o embate que ela tinha? Com o Diogo? Com a Vilma? Não acrescentou em nada, pelo contrário, deixou mais ainda o público que já não estava gostando do programa, não gostar mais ainda pelas regalias da qual a Graciane estava tendo ali, né, no programa. E a gente pôde ver que a Graciane saindo, as coisas mudaram um pouco, mas ainda temos a vitória aí, né? Então, assim, eu acredito... Primeiramente, eu queria saber o que vocês estão achando desse Big Brother na reta final com esse top 10. Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que foi um tiro no pé, duplas entrando no Big Brother. Eu acredito que desde que começaram a colocar camarote também perdeu um pouco da essência. Eu acredito que por ser um Big Brother Brasil 25 anos comemorativo, poderia ter sido um Big Brother raiz só de anônimos, né? Apesar que, se a gente levar em consideração os anônimos que estão nesse Big Brother, seria um pouco complicado também, né? Mas eu acredito que, a princípio, pelo primeiro dia já ter aquela interação, já ter aquele mini sincerinho, né, podemos dizer, né? E um embate deixou as pessoas super curiosas para os próximos, podemos dizer, próximos capítulos, né, próximos episódios. Só que não foi isso. Chegou no dia seguinte, ficou morno, e aí a direção é algo que não acontecia tanto descaradamente como acontece em outros realities, principalmente a Fazenda, né? Mas nem a Fazenda teve que agir dessa forma como esse Big Brother, o Gold, né? Teve que agir, né? Que é ter que criar algo dentro da casa todos os dias para que pudesse ter uma narrativa. Porque o que eles iriam passar para os telespectadores que assistem a Globo, né? Nada, porque quem tem
O Globoplay sabe como é que tá, né, gente? É o pessoal cantando, é o pessoal fumando, né? Sentando ali do lado de fora, só aguardando. Não tem um enredo, não tem nada. Então, e com o passar do tempo das pessoas que foram saindo, foi piorando mais ainda. E aí a direção teve que tomar providências, que foi o que? Fazer essa saída, podemos dizer que de um quarto secreto, né? Mas que eu acredito que as pessoas não iriam escolher a Graciane para ir para um quarto secreto naquele momento, né? E aí a gente viu que algumas regalias, como a xepa, gente. Como que a xepa ter frango? Eu nunca vi frango. Era moela. E olha lá, rabada, olha lá. Até frutas com a Graciane lá teve. Suspeito, né? Esse negócio de camarote é muito suspeito. Principalmente com a Graciane, que tem uma alimentação tão regrada. Aí saindo da Graciane, a gente vai para quem? Para Vitória. Naquele paredão com o Ed, que tinha aparentemente tudo para sair, e ela ficou, né? Ficou ela e o Matheus, e saiu o Ed. Eu me pergunto, se o Ed não tivesse saído, será que ele ia frear ou ele ia mais para embates com a Aline? Porque a Aline era uma pessoa que ele não ia parar, né? De ir em cima, não só a Aline, porque ele também tinha uma rixa, ele não gostava muito do Diego, né? Então é um top 10 curioso, com plantas, podemos dizer assim, né? Uma Dani, uma Vitória também, gente. A Vitória não tem uma narrativa. A narrativa da Vitória era quem? Camila e Tamires, que saíram. Tudo bem, Tamires e Camila, elas tinham umas falas ali problemáticas, mas elas davam um enredo para Vitória. A Vitória agora não tem mais um enredo. Qual é o enredo do Guilherme? Ele tá ali para quê? Ele defende Diego e Vitória, mas ele não defende a própria sogra. Estranho, né? Ele conversando com o Mike, ele de boa, de que indicassem a própria sogra. Então, assim, é um Big Brother que é muito estranho, esse top 10. E sabe qual é o meu medo? É chegar ao top 5 e um dos gêmeos estarem nesse top 5. Uma Dani, uma Delma, gente. Acho que a Delma foi a maior decepção, não foi não, gente? Porque todo mundo criou uma expectativa com a sogra, com o genro entrar nesse Big Brother, né? E não foi isso, né? E pessoas que não estavam dando nada pela Vilma, e a Vilma mostrou um pouquinho mais para que veio, né? Quando o filho saiu, né? Podemos dizer assim, se a gente for parar para analisar, gente, esse casting foi muito fraco, né? Muita gente fala, o Diogo saiu, tal, mas, gente, o Diogo também não tinha uma narrativa ali, ou tinha? Porque, não sei. O que eu acompanhei era o quê? O Diogo tava ali, aí ficava com a Aline, aí depois ia lá pros gêmeos, pro Mike, né? Que ali nunca teve aquele quarto ali, nunca teve aquela união, né? O Diogo, ele sempre quis defender Mike, quis defender os gêmeos, mas os gêmeos e o Mike não. Em nenhum momento. E assim, tem vídeos aí que comprovam isso, né? E aí os anos 50 também. Essa galera que restou ali dos anos 50 não é aquela amizade, né? Mas sim algo para se proteger. Assim como da Renata, né? A Renata foi escolhida pelo público, né? Para que pudesse ir até o shopping.
ter o contato com as pessoas. Teve algumas informações que ela passou para quem ela quis, né? E eu nunca vi isso na história do Big Brother, uma pessoa sair e ter contato já quase na reta final com pessoas para poder movimentar, porque tá um marasmo aquela casa, né? E ela fez da maneira dela, né? Por mais que algumas pessoas foram comentando com ela para ela se afastar dos gêmeos, né? Ela fez da maneira dela, ela quis permanecer ali no lado dos gêmeos e agora tá começando a ter novamente aquele embate ali, porque, gente, vamos parar para analisar. Os gêmeos nunca foram de fato para um paredão. Aconteceu sim deles irem, mas saírem no bate-papo, perdão, na prova do bate-volta com a Dani. Eles nunca foram para um paredão ali. Como isso, gente? Não só eles, tá? O Guilherme também. Não, peraí, Guilherme foi. Não, Guilherme foi e voltou. Isso. Somente os gêmeos. Como, gente? Eles acreditam lá dentro que os gêmeos são fortes aqui fora. E a gente sabe que, acredito eu, que se os gêmeos baterem no paredão, eles saem. Né? Então, assim, é um grupo que todos os dois, né? Tá ali só pra somar votos. Mas é um Big Brother bem complicado de assistir. Porque não de embates de brigas, tá, gente? De brigas de quase ter agressão, tipo o último Big Brother, né? Que foi com o Davi, que ali era bem pesado, né? De ter embates, de quase ter agressão. Isso não, mas tipo, uma pessoa ela tem um problema ali e ela ir pro quarto, né? Por exemplo, podemos ver a Camila e a Tamires, que teve aquele pequeno problema com a Vitória, né? E elas saíram e foram pro quarto fantástico para reclamar da Vitória, ao invés de ir logo até a Vitória, né? É estranho isso, né? O participante ele sai e vai para um outro quarto, que são seus rivais, para questionar o que aconteceu, né, da Vitória não ter. Elas acharam, né, que não salvou elas, mas assim, ela nem corria o risco de ir pro paredão. Eu acredito que foram pessoas eliminadas que não eram para ter sido eliminadas naquele momento. Eu sei, gente, que as pessoas que votam, elas votam pelo ranço. Só que nisso de votarem pelo ranço, as plantas vão ficando. Gente, o que a Dani fez? O que a dona Delma fez? Nada. O que os gêmeos fizeram? São bons de provas? São bons de provas e bons de levarem estalecas, né? Porque olha, os gêmeos para levarem estalecadas. O Mike, depois que o Gabriel saiu, ele continua na mesma, mas deu uma pequena melhorada, né? Mas é uma pessoa que quem ele bota no paredão tá voltando, não sai. Então, assim, é um Big Brother bem interessante. Não positivamente, né? Eu não sei como é que vai ser, como é que vai ficar para os próximos anos, com a saída, né, do Boninho, mas não podemos dizer assim, 100% a culpa é do Dourado, porque o Boninho estava ainda na época quando houve essa pré-eleição do casting desse Big Brother. Então, assim, eu acredito que foi um erro deles. Já começou, acho que o erro ali, as pessoas entrarem em dupla, né? E aí, eles desfizeram essas duplas muito cedo, porque não tava dando audiência, né, gente? Então, a direção teve que intervir muito. Nunca vi no Big Brother Brasil um Big Fone tocar tanto.
como aconteceu agora. Ontem, quarta-feira, top 10, não ter uma festa. Gente, eu nunca vi isso. E nem um cooler. E aí, vamos ser sinceros, eles merecem. Gente, não merecem. Eles estão ganhando prêmio, estão recebendo dinheiro e não fazem nada. Parece que eles estão numa colônia de férias. Então, assim, é algo que a direção vai ter que analisar quando terminar esse Big Brother. E caso tenha no próximo ano um novo Big Brother, fazer um cast maravilhoso. Agora, esse negócio de fazer um All-Star, eu acho que não daria certo, não. Chamar ex-Big Brothers. Se eles tivessem que ter feito isso, seria agora no dia de 25 anos, né? Então, é algo que eles têm que repensar, porque foi muito morno mesmo, de não ter o que comentar. O máximo para ter algo para comentar foi o quê? Foi a direção tendo que intervir, que foi o quê? Botar a Renata numa casa de vidro não, né? No shopping, né? Ter algumas informações ali no confessionário para alguns participantes, né? Porque, assim, foi repentina a mudança da Aline, né? A Aline era tão calminha. E do nada a Aline batendo de frente, brigando por coisas desnecessárias, como por comida com o Diogo. É estranho. E tinha tudo pra chegar à final, hein? Porque a Aline ainda, quando tava naquele ensaio ali de romance com o Diogo, né? Logo no início ali, na época do Ed, tinha tudo pra estar aí na final. Vamos aguardar por mais capítulos, né? Hoje essa prova do Big Brother, montar esse paredão. E vamos ver novamente, né, gente, se esses gêmeos não vão para o paredão. Até mais tarde. Tchau!